Informação regional. À meia-noite aumentam os preços da gasolina e dos gasóleos. Deve ou não o Governo voltar a entrar na ATA? O Bloco de Esquerda diz que não. A Iniciativa Liberal diz que nunca devia ter saído. Estão mais de 10.200 açorianos em lista de espera para cirurgia. Hoje é Dia Nacional do Pescador. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Sejam bem-vindos à hora informativa desta terça-feira, o último dia do mês de maio de 2022. Dia que fica marcado pelo anúncio do aumento do preço da gasolina nos Açores e do gasóleo. A partir da meia-noite desta quarta-feira, a gasolina sobe 2,6 cêntimos por litro, o gasóleo sobe 1,3 cêntimos por litro. As recentes variações no mercado internacional das cotações de referência dos produtos petrolíferos e energéticos justificam que se proceda a este ajustamento no preço de venda dos combustíveis, justifica o Governo Regional no despacho hoje publicado e assinado por José Manuel Bolieiro e Duarte Freitas. Com a nova atualização, o preço da gasolina sem chumbo de 95 octanas aumenta de 1,77 para 1,80 € por litro. O gasóleo passa a aumentar de 1,73 para 1,74 € por litro. Também o preço do gasóleo colorido para a agricultura e para as pescas sofre um aumento de 1,3 cêntimos em cada litro. O gasóleo colorido e mercado consumido na agricultura aumenta de 1,25 para 1,26 cêntimos, enquanto o gasóleo para as pescas aumenta de 1,06 para 1,07 € por cada litro. O preço do gás butano vendido em garrafas e canalizado ou em granel não sofre alterações, mas o fuel óleo para a produção de eletricidade, fornecido a granel nas instalações das companhias distribuidoras em cada ilha, sobe no Faial, baixa em São Miguel, na Terceira e no Pico. A Associação de Turismo dos Açores está em gestão corrente, sem órgãos eleitos e sem candidatos à sua liderança, enquanto o Governo decide em que condições volta a integrar aquele órgão. Berta Cabral diz que estão a ser ultimados procedimentos para o regresso do Executivo à entidade responsável pela promoção turística da região. A Secretária Regional do Turismo, que, por outro lado, defende também mais e melhor investimento na melhoria das acessibilidades turísticas aos cidadãos portadores de mobilidade reduzida. Miguel de Sousa Azevedo. A Associação de Turismo dos Açores continua em compasso de espera, isto enquanto o Governo decide em que condições poderá voltar a integrar a ATA. A Secretária do Turismo, Berta Cabral, diz que o Executivo não se quer precipitar na decisão. Neste momento não podemos ainda estar a definir calendários. Eles tomam as decisões necessárias porque a gestão corrente é o suficiente para tomar as decisões necessárias e suficientes para a ATA trabalhar, fazer a promoção e gerir todo o setor. Portanto, sobre esse aspecto nós estamos tranquilos. E, além do mais, eles já estão assim há algum tempo, portanto também não é agora. Temos que dar os passos certos e seguros e termos a certeza de que a entrada do Governo efetivamente contribui para um valor acrescentado na ATA. Portanto, é esse trabalho que está a ser feito. Vendo esta entrada, a direção da ATA caberá a alguém do Governo? Não, isso não está ainda definido, ainda não está definido, ainda não chegamos a esse detalhe. Ainda no turismo, a região tem certificação internacional de destino turístico sustentável, mas os Açores devem ser também um destino mais acessível. Estima-se que cerca de 8% dos turistas têm alguma limitação de mobilidade e com o envelhecimento da população é necessário pensar mais nessas acessibilidades, assume Berta Cabral. Temos que perceber que há pequenos gestos, que há pequenas atenções, que é preciso perceber quem é o turista que nos visita, que as pessoas têm tendencialmente uma maior qualidade de vida, uma maior vida útil, que viajam mais, que os séniores viajam muito. Portanto, são nichos de mercado para os quais nós temos de estar particularmente sensíveis e apetrechados para lhes proporcionar uma experiência turística compatível com aquilo que são algumas limitações que essas pessoas possam ter. Berta Cabral, Secretária Regional do Turismo e da Mobilidade. Entretanto, o regresso do Governo à estrutura acionista da Associação de Turismo dos Açores esteve hoje em debate no Parlamento açoriano. O Bloco de Esquerda diz que o Governo só quer voltar à ATA para pagar dívidas, pelo que se manifesta contra esta opção do Governo. Este Governo diz que não quer ser hoteleiro, mas quer assumir as dívidas de uma entidade privada. Tem o Governo certezas sobre a situação financeira da ATA?
Parece-nos que a promoção do destino Açores e o respectivo financiamento devem ficar a cabo do Governo, seguindo uma estratégia global e coerente para os Açores. Isso sem prejuízo de associações empresariais ou municípios fazerem a promoção que entenderem para os seus setores, ilhas ou municípios, recorrendo aos próprios recursos. Este modelo de promoção do destino através da ATA, uma associação que não ata nem desata. António Lima, líder parlamentar do Bloco de Esquerda. Mas se o Bloco é contra o regresso do Governo à ATA, Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, tem opinião diferente. Para os liberais, o erro foi o Governo ter saído da estrutura acionista da Associação de Promoção Turística da região, considerando a importância que esta associação tem na estratégia promocional dos Açores. O Governo não vai pagar, não vai fazer contas com as contas da ATA. O Governo vai entrar onde nunca devia ter saído, porque o Governo tem que coordenar, como se disse daquela tribuna, a promoção dos Açores, e é através da ATA, do know-how dos seus profissionais, que o Governo deve desenvolver essa atividade. E as contas que estão na ATA por pagar não foram criadas pelas administrações privadas da ATA. O deputado liberal sobre turismo frisa ainda que os Açores não se devem transformar em Madeiras ou Canárias e elogia, por exemplo, o investimento privado de qualidade que tem vindo a ser desenvolvido na Ilha do Pico. Eu não quero, penso que a maioria dos açorianos não quer, transformar os Açores numa Madeira ou transformar os Açores numa Canárias. Devemos olhar, por exemplo, para a ilha em frente, para a Ilha do Pico, para o seu exemplo e seguir nas restantes ilhas dos Açores o exemplo do empreendedorismo e da forma como se desenvolveu o turismo naquela ilha nos últimos anos. Por fim, Nuno Barata sublinha a importância de se disciplinarem os apoios públicos a investimentos na área do turismo, alegando que com a atual política de incentivos, só os grandes grupos económicos é que estão a beneficiar. Há algo que ressalva e que todos devemos pensar com serenidade e seriedade, que tem a ver com a sucessiva dependência do setor empresarial, dos fundos da região autónoma dos Açores, da União Europeia. Devemos, perdoa-me a expressão, desmamar de facto dessa dependência da subsidiação, mas desmamar também as empresas açorianas para criar condições que elas cresçam, porque elas não crescem nessa dependência, elas crescem quando conseguirem desenvolver a sua atividade por forma a criar riqueza e reinvestimento com os seus próprios fundos. Turismo em debate esta terça-feira no arranque dos trabalhos do Parlamento açoriano, reunido na cidade da Horta até ao final desta semana. Parlamento que esta semana, para além de uma sessão de perguntas sobre a Ilha do Corvo, debate outras matérias, como por exemplo uma iniciativa do CDS-PP relativa às condições deficientes do terminal de cargas da Aerogar Civil das Lajes. São 10.206 os açorianos inscritos em lista de espera cirúrgica nos Açores, segundo os mais recentes dados estatísticos divulgados e que dizem respeito ao passado mês de abril. A estatística diz, todavia, que são menos 1,6% de açorianos inscritos em lista de espera do que em março e menos 11,7% do que no mesmo período do ano passado. Dos 3 hospitais da região, apenas o Hospital Santo Espírito da Terceira registrou um aumento de lista de espera. No espaço de um mês, teve mais 44 utentes inscritos, num total de 2.224 doentes em lista de espera no Hospital da Terceira. Já o Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada concentrava em abril o maior número de utentes em espera dos 3 hospitais dos Açores. Ao todo, 6.947 açorianos inscritos no Hospital de Ponta Delgada, uma diminuição comparativamente ao mês de março de 174 doentes. No Hospital da Horta contabilizavam-se 1.035 doentes inscritos, menos 33 do que em março. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, só o Hospital de Ponta Delgada conseguiu reduzir a lista de espera cirúrgica. No Hospital da Terceira verificou-se um aumento de 37 utentes em espera e no Hospital da Horta de 49 utentes em espera. O tempo máximo de espera por uma cirurgia nos Açores diminuiu 6 dias em abril, por comparação com março, mas fixa-se ainda em cerca de 1 ano e 3 meses, ou seja, média de espera 449 dias. O Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada é o hospital onde mais tempo se espera por uma cirurgia na região, em média 509 dias, mas registrou, dizem os dados estatísticos, uma descida de 9 dias em abril passado. No Hospital da Terceira, o tempo médio de espera diminuiu 2 dias para 338 dias de espera. No Hospital da Horta aumentou 9
9 dias à espera por uma cirurgia. Agora, em média, os utentes inscritos na lista de espera cirúrgica do Hospital da Horta esperam 279 dias para serem chamados para uma operação. E o Governo dos Açores vai disponibilizar cerca de 1.500 termoacumuladores elétricos inteligentes na Ilha Graciosa. O objetivo é promover a substituição de equipamentos de aquecimento de água à base de gás butano, ou seja, substituir esquentadores por termoacumuladores elétricos inteligentes. Trata-se de um investimento superior a 650 mil euros, que prevê a atribuição a título gratuito de termoacumuladores elétricos inteligentes, um por cada casa unifamiliar na Graciosa. Alonso Miguel, o secretário regional do Ambiente e das Alterações Climáticas, fez o anúncio desta, oferta às residências unifamiliares graciosenses na sessão de apresentação pública do projeto Life IP Climase, um projeto financiado em 60% por fundos comunitários e que prevê um investimento de 20 milhões de euros nos próximos 10 anos no combate às alterações climáticas nos Açores. Ora, o projeto agora anunciado para a Graciosa justifica-se em concreto para aquela ilha pela penetração de energias renováveis já registada na Ilha Branca. Só faz sentido promover a substituição destes equipamentos por equipamentos elétricos se a grande parte da energia provier de fontes renováveis, como é o caso da Graciosa, onde a taxa de energias renováveis representa já cerca de 65% do total da energia produzida e, neste caso em concreto, mais-valia de reduzir a dependência da Graciosa em relação à importação de gás butano. Alonso Teixeira Miguel, o secretário regional do Ambiente e das Alterações Climáticas. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer poupar muito dinheiro no seguro de vida do seu crédito à habitação? Já não é obrigado a ter os seguros no seu banco. É isso mesmo. Fale connosco. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295 705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Hora informativa, segunda parte. Hoje é Dia Nacional do Pescador. Na região, a principal preocupação prende-se com os rendimentos dos homens do mar. Gualberto Rita, o presidente da Federação das Pescas dos Açores, diz que é preciso ainda trabalhar muito nesta matéria para que haja uma distribuição mais equitativa dos rendimentos, visando tornar a atividade da pesca mais atrativa. A reportagem é da jornalista Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, para o Rádio Clube de Angra. Para Gualberto Rita, há que trabalhar muito nesta matéria, defendendo que haja uma distribuição mais equitativa, de forma que esta atividade seja mais atrativa. Neste momento, e naquilo que diz respeito ao pescador, e falando aqui no Dia do Pescador, sem dúvida a questão do rendimento dos mesmos. Nesta matéria há muito que fazer neste sentido, porque não é de forma nenhuma aceitável que ainda hoje um pescador não ofira no mínimo do rendimento mínimo regional. É para isso que nós estamos vindo a trabalhar. Na altura fizemos todos os esforços para que fosse criada a Convenção Coletiva de Trabalho. Infelizmente não está ainda implementada em todas as embarcações como desejaríamos. Mas o que devo realçar aqui é sempre essa questão do rendimento dos pescadores. Em algumas embarcações, em algum segmento de frota, isto já é fácil de se obter esta garantia deste ordenado, em outras não, e por isso aponto sempre ainda como o grande problema ser essa questão do rendimento. O responsável frisa que as pescas atravessam atualmente dias muito difíceis face aos custos de produção, nomeadamente o preço dos combustíveis, que está a deixar o setor num ataque de nervos. A questão dos combustíveis é um problema gravíssimo. Nós temos aqui uma subida de 145% dos combustíveis em relação ao mesmo período do ano passado. Se nós analisarmos o sector, e para quem conhece o sector, não se pode pescar, não se consegue pescar sem ter combustível. É um dos custos da atividade que, na maior parte, dependendo do segmento da frota, tem sobre mais de 50%, e lá está, essa questão pode levar a que haja prejuízos graves para o sector e mesmo a falência de algumas empresas. Nós não vamos conseguir aguentar essa situação. A questão dos combustíveis é o mais alarmante que há neste momento. E como disse, se nós estávamos a pagar
o gasóleo a 50 cêntimos em 2021, agora estamos com 1,06 e que vai chegar a 1,08. Uma situação, segundo o Gualberto Rita, completamente insustentável, pois na maioria das situações o preço do pescado vendido em lota não acompanha esta subida brutal dos combustíveis. O presidente da Federação das Pescas dos Açores entende que este problema não é de fácil resolução para o governo regional, uma vez que tem outros setores económicos com essa dificuldade, mas a verdade é que até agora não tem a resposta do executivo açoriano sobre esta matéria. Por outro lado, o Gualberto Rita refere que a pandemia da Covid-19 e a guerra... Assinala-se esta terça-feira o Dia Nacional do Pescador. Nota final para uma distinção que a APON, Associação Portuguesa de Museologia, acaba de atribuir ao Museu de Angra do Heroísmo, menção honrosa na categoria de incorporação, premiando a doação da coleção de moedas do professor Luís Filipe Tomás, que no passado ano de 2021 passou a integrar o acervo do Museu de Angra do Heroísmo. Ora, os prémios APON são atribuídos anualmente pela Associação Portuguesa de Museologia, visam incentivar e premiar a imaginação e a criatividade dos museólogos portugueses, reconhecendo o seu contributo efetivo na melhoria da qualidade dos museus no nosso país. O Museu de Angra tem sido ao longo dos anos agraciado com vários prémios na categoria de incorporação. Já em 2021 a instituição tinha recebido um prémio nesta categoria em conservação e restauro, que distinguiu a recuperação de um Bergantini real da segunda metade do século XVIII. Desde 2013, todavia, que o Museu de Angra é distinguido consecutivamente e anualmente pelos prémios da APON, a Associação Portuguesa de Museologia. Parabéns a todos aqueles que todos os dias preservam a nossa história, porque um povo sem história é um povo sem futuro. Estão atualizadas as principais notícias desta terça-feira na hora informativa do Rádio Clube de Angra. Eu sou o Pedro Ferreira, agradeço-lhe a atenção dispensada e desejo-lhe a continuação de uma ótima terça-feira. Informação Regional.